Oferta remissiva. Vamos falar de oferta remissiva hoje. Nós vamos falar esse ensinamento, como nós aprendemos, como vivemos e como cremos. Eu já quero convidar você a ficar até o final desse vídeo, porque é uma aula para você. Se você não entende do que é oferta remissiva, vai ser uma fala simples que você vai entender o que é oferta remissiva, pois é um princípio que nós precisamos viver para que a nossa vida seja melhor na terra. Primeiro eu quero convidar você a orar, para que nós possamos começar, porque nós precisamos que o Senhor envie seus anjos aqui para estar conosco, para o seu entendimento ser aberto, para que toda a mentalidade grega e romana caia por terra na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero aqui nesse momento, Senhor, apresentar os teus filhos e as tuas filhas que vão assistir essa aula, que vão assistir esse vídeo, Pai. Que o teu Espírito conduza eles, para que o entendimento deles seja aberto, que a mente deles, Pai, seja alcançada pelo teu Espírito. Pai, libera os teus anjos, Pai, bibliotecários, que nos fazem, Senhor, aprender, que nos fazem entender. Pai, quebra toda a mentalidade grega, toda a mentalidade romana, tudo aquilo, Senhor, toda influência que possa, Senhor, estar na mente desta pessoa, para que ela não venha entender e viver esse princípio, pois sabemos, Pai, que o inimigo não nos quer, Senhor, alcançando o melhor da terra. Mas que hoje, Senhor, essa mente seja aberta, que esse entendimento, Senhor Jesus, venha fluir, para que o teu servo e a tua serva, o teu filho e a tua filha, venha ter esse entendimento, Pai, de que viver princípios é viver melhor na terra. Pai, que o anjo da cura, que o anjo da libertação, que os anjos intercessores estejam aqui, Senhor, comigo, estejam com teus filhos, para que nós possamos ter um tempo de aprendizado, um tempo, Senhor, que o nosso coração venha se abrir, Pai, para que esse novo tempo chegue em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro, Senhor, que todos que assistirem esse vídeo serão alcançados pelo entendimento desse princípio que nós chamamos oferta remissiva. Amém, queridos? Amém? Tenho aqui algumas anotações para nós falarmos dentro daquilo que é correto para o seu entendimento, tá? E o que é a palavra remissão no conceito etimológico dessa palavra? Essa palavra, queridos, ela vem de uma origem do latim. E dentro desse significado do latim, né, ela significa que ela teria por natureza uma ação, tá, de colocar no novo caminho, te colocar no novo caminho ou você recomeçar, tá? Então, remissão é colocar você no caminho de volta, é você recomeçar, é você se alinhar. É o mesmo que estabelecer o quê? Um novo caminho, né? Um caminho de ordem, um caminho com Cristo, um caminho correto daquilo que Deus tem para nossas vidas. No hebraico, ela aparece em muitos textos da Bíblia, tá? Eu sei que você é um estudioso da Bíblia, você vai ouvir falar de oferta de remissão em Deuteronômio, em Levítico, em Números. E assim podemos ver em vários textos da Bíblia falando da oferta de remissão, porque é um princípio muito especial para nossas vidas. Muito, muito mesmo, tá? Porque ela vai nos direcionar ao novo tempo, ok? Então, um altar remissivo, é um altar que se levanta para tirar uma culpa, tá bom? É uma oferta pela culpa. A palavra culpa no hebraico já, né, podemos dizer que ela se fala eshmar, tá? Eu não sei bem a pronúncia porque eu não estudo hebraico ainda, mas eu vou estudar. Que significa a ofensa e a culpabilidade. Como que se escreve essa palavra? Eu vou falar as letras A-S-H-M-A-H. Se você quiser pesquisar, vai ficar mais fácil para você. Então, nós vamos entender aqui o quê? Que o altar remissivo é uma oferta pela culpa, tá? E não uma oferta pelo pecado. Pois a oferta pelo pecado é, na verdade, a remissão desse pecado. Tá? E quem fez isso por nós foi o próprio Jesus de Nazaré quando ele morreu na cruz. Até porque só ele podia fazer esse tipo de oferta pela nossa vida. Certo? Então, oferta pela culpa, né, é o altar remissível para tirar a culpa, tá?
isso já tem uma outra perspectiva, já é um altar que tem um poder de parar as consequências, advinda da ofensa da santidade. Por exemplo, se você ofendeu a santidade do Senhor, essa oferta, ela vai cancelar e selar, tá? Ela vai dizer assim, ó, ele já ofertou, o sacerdote subiu a oferta, então essa cobrança cessa aqui. Ela tira a consequência dessa culpa, tá bom? Porque uma vez que nós fomos condenados, há uma liberação de uma sentença para nossas vidas. Ou seja, nós precisamos ser perdoados. E uma coisa é purificar e outra coisa é a culpa, tá bom? Então eu quero ler com você uma passagem aqui de Hebreus para que você comece a absorver melhor o sentido. Eu estou tentando trazer aqui da maneira mais simples, tá? Não estou aqui trazendo palavras muito difíceis, para que você tenha um entendimento assim, direto e reto do que é uma oferta remissiva. Então fica até o final do vídeo, para que você possa ter esse entendimento e depois você dizer, não, realmente eu entendi. Hebreus, do capítulo 10, tá? Do 1 ao 18, vai falar sobre essa oferta. Mas eu quero focar aqui com você, para o vídeo não ficar tão extenso, o versículo 14, que diz assim, ó, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Aí agora você preste atenção. A oferta pelo pecado, ela já foi feita, tá? Ela foi feita. O pecado plantou a morte na nossa genética, morte no nosso DNA. E sendo assim, o homem morreria espiritualmente e ficaria separado de Deus, tá? Partindo para a eternidade, morte eterna. Ele não teria mais o direito de viver com o Senhor na eternidade. Então, a morte ali seria morte, tipo, morreu, acabou, né? Para você entender bem, morreu, acabou. Então, o pecado trouxe essa sentença de morte para nós. Quando o sangue de Jesus ele foi derramado lá na cruz, ele tirou de nós, tá? Essa cédula de cobrança. Então, essa marca de morte, ele substituiu com o sangue dele, para nós recebermos o quê? A vida eterna. Então, pela morte de cruz, Jesus tirou de nós essa morte eterna, tá? Então, a morte que recorreria, né, na nossa vida eterna, a obra da graça de Cristo resgatou a nossa alma dessa condenação, tá? Mas há um evangelho de autoridade, tá bom? Para você entender, um reino de governo que nos leva a um nível de entendimento maior. Isso é maravilhoso. E aqui na libertação, nos cursos de libertação, nas aulas de libertação, tá? Você passa a entender isso como zero crédito espiritual que Satanás tem na mão dele. Por exemplo, por um estilo de vida, tá? Por um estilo, aí a morte vem do pecado, de iniquidade, e ele tem legalidade conosco. Então, nesse caso, o inimigo ele tem legalidades que nos segura, que segura a nossa alma. Então, a salvação veio e assim todos quantos creram foram feitos filhos de Deus. A salvação, né? O demônio não pode mexer. Mas as legalidades que tem na nossa vida, ele pode nos alcançar através dela. Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui. É tirar esse altar da legalidade de nossas vidas, tá bom? Então, porém, uma vida, para nós termos um rompimento, é uma vida de governo sobre esse império das trevas, né? Que vai depender da forma que você vai lidar com as consequências. Porque, assim, se nós formos entrar aqui nesse detalhe agora, vai ser aulas muito longas, mas então nós queremos focar aqui, estamos te dando um embasamento para a gente focar na oferta remissiva. Teremos outras aulas que vai explicar essas consequências, como elas funcionam, o que elas fazem. Mas eu quero trazer para você aqui o que devemos fazer para que o Senhor tire de nossas vidas essa culpa. Porque não é salvação. Entenda. A salvação você já tem ela. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, dobramos o nosso joelho e confessamos Jesus como nosso Salvador, nós temos a nossa salvação pela morte de cruz. Agora, a culpa pela ofensa, a culpa por aquilo que fizemos, é nós quem temos que derrubar esse altar. Entendeu?
Então, a nossa vida, tá? Ela depende daquilo que nós fazemos, das nossas áreas frágeis, do pecado que cometemos, daquilo que nós acabamos cedendo para que Satanás tenha a nossa alma ali focada, olhando para ela e dizendo, ó, eu tenho isso aqui contra ti, então eu posso te segurar. Então o pecado, ele está perdoado, tá? Mas pecado purificado é outra coisa. Agora você vai entender, entendeu? O pecado está perdoado pelo sangue de Cristo na cruz. Agora nós precisamos ser purificados para que nada esteja cobrando nossas vidas. E é aqui que entra a libertação. É aqui que você vai aprender a crescer no conhecimento de Deus. Para restaurar essas áreas. Então nós vamos entender lá no Novo Testamento como resolver tudo isso. E falo do Novo Testamento por quê? Porque quando a gente fala de Deuteronômio, quando a gente fala de Levítico, mas isso é lá no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento fala para nós de princípios também. E nós precisamos entender isso. Então, o Novo Testamento eu falo aqui para você que é da supergraça, que acha que quando dobra o joelho, aceita Jesus, acabou tudo. Não, não é assim. Tá? Então, para que você não ache que eu estou pregando aqui texto só do Antigo Testamento, eu vou trazer para você aqui o Novo Testamento. E nós sabemos uma coisa. Jesus, ele jamais invalidou o Antigo Testamento. Ele veio para cumprir a lei, né? Então, a culpa, ela traz uma sentença para nossas vidas. E aprisiona áreas de nossas vidas. O sangue de Jesus tem a ver com a revelação, tá? Tem a ver com a revelação, com a sua eternidade. Agora, princípios implícitos na palavra de Deus tem a ver com o quê? Uma vez perdoado, eu tenho áreas da minha vida para ser liberada, para romper. Nós precisamos dessa liberação para que a área das nossas vidas venha romper. Porque um dia, nas áreas de nossas vidas, abundou o pecado. E agora nós precisamos que venha a superabundância, que é a graça de Deus, com o derrubamento desses altares, para que a gente possa derrubar eles, né? E viver a vida plena que o Senhor tem para nossas vidas. Então, a oferta, preste bem atenção, a oferta pelo pecado, o próprio Jesus já fez por nós. A oferta remissiva, não sai daqui dizendo assim, irmã Lúcia falou que, né, falou que eu preciso pagar pela minha salvação. Não, não é isso, tá? Por favor, não é isso. A oferta remissiva é quando eu faço uma ofensa à santidade do Senhor. E essa ofensa, ela me denuncia e eu preciso retirar essa ofensa. Entendeu? É como se eu tivesse assim, não, eu vou ofertar, estou tentando explicar da maneira fácil. Eu vou ofertar, porque eu ofendi a santidade de Deus. E quando eu oferto, eu digo, olha, Satanás, a partir de aqui, eu estou ofertando com sangue, para que essa ofensa saia, essa cobrança da minha vida. Para que essas consequências saiam da minha vida. É claro que você vai ofertar, o sacerdote vai subir a tua oferta, mas tem um detalhe. Se você continuar fazendo, elas vão continuar somando. Então, libertação é isso. É você fazer todos os processos, viver os princípios e deixar de praticar. Porque se você faz tudo isso, mas você continua praticando, o sangue vai continuar clamando. O inimigo vai continuar com legalidades. Olhando para você e dizendo, opa, aquela brecha ali ainda está aberta. Então, eu posso continuar localizando ele. Então, libertação é você viver os princípios e parar de praticar aquilo que ofende ao Senhor, tá? Então, querido, Hebreus capítulo 10, versículo 14, né? Diz assim, porque uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Afirma aqui o quê? Que por meio de um único sacrifício de cruz, né? Jesus aperfeiçoou definitivamente nós, que conhecemos as palavras, que vivemos os princípios, nos tornando o quê? Santos perante Deus. Mas, Lúcia, existe alguém santo na terra? Não. Nós estamos falando aqui de um caminhar em santidade, tá bom? Então, esta obra única, ela substitui os sacrifícios contínuos da antiga aliança. Entendeu?
Então aqui ela garante perdão, tá? E continua essa santificação em nossas vidas, nos capacitando a viver na presença de Deus. E aqui, né, falando da nossa salvação e não da nossa culpa. O altar não é o lugar onde repetimos o sacrifício de Cristo. Não. É o lugar onde respondemos ao sacrifício que Cristo fez por nós. Geralmente, quando a gente ouve falar de princípios, é dizer assim, nossa, mas eu nem sei o que é princípio. O que é princípio? São vários. Nós temos muitos princípios a ser cumpridos, mas nem todos nós sabemos o que é um princípio. E eu digo para você nessa tarde, nesse dia, nessa noite, nessa manhã. Nós vamos estudar aqui o que são os princípios. Já fica ligado, já se inscreve no canal para que você tenha tudo isso. E eu sou uma pessoa que eu quero trazer para você de uma forma simples, né? Sem muitos rodeios, para que você tenha entendimento daquilo que Deus tem para a tua vida. E quando nós ouvimos falar de princípio, nem todos nós sabemos o que é princípios. E por isso que eu estou falando aqui para você desse princípio poderoso, porque a oferta de remissão é um princípio poderoso. Eu precisei estudar para aprender. Eu não sabia o que era, tá? Se você crer ou não, infelizmente eu não posso mudar a sua mente. Não posso. Mas eu conheço um que pode. Assim como ele me convenceu, ele pode convencer você. Tá? E é o Espírito Santo. Pergunte para o Espírito Santo com toda a sinceridade do seu coração, que ele vai convencer você. Ele vai te direcionar e ele vai falar na tua intimidade para você obter essa resposta. Você precisa viver os princípios para que você tenha uma vida. Lembra que fala a palavra assim, ó, lá em Coríntios? O melhor da terra é para os filhos de Deus. E por que a gente não vive? Porque a gente não cumpre princípios. Entendeu? E esse aqui é um dos princípios que vai te ajudar a ter comunhão para você ter essa vida plena. E o reino de Deus, querido, não funciona pela emoção. Ele funciona pelas leis, pelos decretos, pelos princípios. É assim que funciona o reino de Deus. Então, se você tá aqui nesse vídeo e tá pensando assim, isso é porque quer dar dinheiro pro pastor, quer dar dinheiro para alguém. Não, querido, isso não tem nada a ver com a gente dar dinheiro para a pessoa. Isso tem a ver com você entregar a sua oferta e ela subir e queimar como cheiro suave na presença do Eterno. Porque muitas pessoas estão vivendo presas em ciclos repetitivos, porque tem uma mentalidade grega, uma mentalidade romana. A igreja se corrompeu, os ministérios se corrompeu com a questão financeira e sabe o que fez? Bloqueou as nossas bênçãos, mas quando Deus abre o nosso entendimento e nós conseguimos enxergar de que eu não estou dando dinheiro para o meu pastor enricar, mas eu estou dando minha oferta para o céu, a nossa vida muda. Lúcia, mas ele vai comprar o que ele vai, querida, ele vai comprar o que ele quiser, ele vai fazer o que ele quiser, mas não importa a espécie, importa o sangue que está sendo levantado, um altar para a sua vida. Importa o cheiro suave que está subindo na presença do Senhor. Que o Senhor abra a tua mentalidade, que o Senhor quebre toda religiosidade, que toda mente grega, romana caia por terra da sua vida, que toda frequência de mamon saia da tua vida. Eu quero que você viva o melhor da terra, assim como eu alcancei, assim como o Senhor tem trazido para mim. Eu desejo isso para a tua vida. E é por isso que eu estou aqui falando de oferta remissiva, um princípio tão poderoso para nossas vidas. Então, querido, muitas pessoas têm seus negócios, né, têm seus trabalhos. E a sua vida financeira está à beira da falência, trabalha, se esforça, né? Uma pessoa honesta, faz tudo certinho. Mas não cresce. Parece que o dinheiro entra num saco furado. Lúcia, você está generalizando? Não, eu estou falando da grande maioria. Tá? A grande maioria. Você vai entender o porquê. Então você vive um pesadelo financeiro. E muitas pessoas, antes de conhecer Jesus, lá no tempo da ignorância, sabe o que aconteceu? Eles investiram seus recursos no reino das trevas. E muitos crentes também fazem isso. Muitos de nós fazemos isso. Eu vou me usar porque eu também sou uma mulher de Deus, eu congrego, eu tenho pastor, eu tenho igreja, eu nasci, cresci conhecendo o Evangelho. Então eu sei do que eu estou falando. Eu não cheguei aqui de paraquedas para falar para você sobre essas coisas e você dizer assim, não sabe nem do que está falando. Não, querido, eu sei o que eu já vivi dentro das casas ministeriais, servindo ao Senhor todo o tempo. Então lá no tempo da nossa ignorância, nós investimos os nossos recursos em quê? No reino das trevas, tá? Todo
toda prosperidade, todo dinheiro vem de Deus para nossas mãos, mas nós precisamos saber onde colocar esse dinheiro. Deus, ele nos confere os recursos, Deus, ele nos dá o dinheiro para nós viver, né? Os recursos financeiros, para nós usufruirmos para a bênção em nossas vidas. Mas muito de nós pegam seus recursos financeiros e investem no reino das trevas. Lúcia, o que é investir no reino das trevas? Eu vou te dar uns exemplos aqui. Aquela pessoa que procurou centros de umbandas e investiu em trabalhos que não são legais para com o Senhor, tá? Feiticeiros que fazem trabalhos para nós, para aqueles que foram feitos. Investiram seus recursos ali. Outros investiram em drogas, nas bebidas, em todo tipo de vício. Outros foram consultar benzedeira, leitura de mão, jogo de cartas, jogatina, jogos, tudo que é tipo de jogo, a Bíblia condena. E isso atrasa a nossa vida. Isso atrasa o teu financeiro. Isso é um altar a demônio levantado. Prostituição. Aborto. Lúcia, eu nunca fiz um aborto, mas pode ter ajudado alguém a fazer. Mas na tua história geracional pode ter aborto. E esse sangue clama na tua vida. Você pode ter patrocinado esse aborto, né? Como já falei. E ali você está investindo no reino das trevas. Às vezes, prostituição. Você não tem prostituição na sua vida. Você nunca praticou. Mas alguém na tua história pode ter praticado. Você precisa derrubar esse altar, vivendo princípios, tá? Então, você pode até se perguntar, Lúcia, mas isso era no tempo da minha ignorância. Eu não conhecia a palavra. Eu não sabia de nada disso. Isso não me isenta dessa situação? Não. Não, a Bíblia diz que mesmo no tempo da ignorância, quando alguém investiu no reino das trevas, ele fez aliança com o reino das trevas. E o reino das trevas, nesse caso, tem um direito legal sobre a sua vida, para amarrar a sua vida no reino invisível, para amarrar a sua vida no reino espiritual. Atos capítulo 17, 30 fala assim, ó, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Nesse versículo, Paulo, em seu discurso lá no Areópago de Atenas, né, ele fala isso aí. E ele afirma que Deus não tem nós como tempo de ignorância. Por quê? E agora ele ordena, né, que todos se arrependam. Todos se arrependam. Pois Jesus estabeleceu isso, tá? Por meio dele, por meio do próprio Jesus, ele estabeleceu que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos quebrar esses altares, porque ele não nos tem pelo tempo da ignorância, ele nos tem pelo tempo de que nós fizemos. Por quê? Porque nós temos pecado desde o tempo de Adão. Então nós não somos inocentes. Se você não praticou, mas alguém da tua família praticou, é isso que eu estou querendo dizer aqui para ti. É isso que Paulo estava querendo dizer para nós. Deus não nos tem pelo tempo da ignorância. Ele nos tem para que nós possamos pedir perdão e nos arrepender. Eu posso pedir perdão e me arrepender pelos meus antepassados. A Bíblia fala das gerações, mas essa não é a aula. Então, a oferta de remissão é a oferta pela culpa, para cessar o mal. Eu vou dar um exemplo para você de Davi. Né? Davi fez uma oferta para cessar uma praga. Por quê? Que veio essa praga para destruir Jerusalém por causa de um censo que ele fez quando ele não deveria fazer. Ou seja, ele deu uma legalidade, né? E aí, essa cobrança veio para destruir Jerusalém. E o que ele fez? Ele teve que levantar um altar. Porque a punição foi uma praga de 3 dias de morte em Jerusalém. Até que ele fez uma oferta, né? E Deus fez cessar essa praga. Só para você ter uma ideia de que as ofertas, elas clamam no mundo espiritual pelas nossas vidas. Então eu quero te mostrar um outro exemplo bíblico para você entender. Quando Saul começou a fazer tudo de errado diante de Deus, os filisteus vencendo o povo de Israel perdeu para os seus inimigos as batalhas. Por quê? Porque o rei estava em desobediência. Então os filisteus fizeram o quê? Levaram a Arca da Aliança para o território deles, para a Filisteia. E aí 1 Samuel capítulo 5 fala que a Arca da Aliança foi levada e colocada no templo de Dagom, na casa de Dagom.
E ali aconteceu um fato muito interessante e sobrenatural, né? A estátua de Dagon, ela caiu com o rosto em terra, porque a presença da arca era forte. E no dia seguinte, ela caiu de novo, com as mãos quebradas, a cabeça quebrada, e isso assustou os filisteus. Por quê? Porque mostrou um poder sobrenatural que a arca tinha. Mostrou que eles estavam errados em ter levado aquela arca para lá. E que aquele ambiente não cabia a glória de Deus, porque tinha altar de demônios ali, né? E além disso, que é onde eu quero chegar, veio as enfermidades que assolou aquele povo. E as pessoas começaram aqui a ter tumores. Se você quiser conferir, você lê 1 Samuel capítulo 5, tá? Que diz assim no versículo 9: E sucedeu que desde que rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, né? Com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande. Deus não economizou as crianças. Deus não economizou os pequenos, porque a nossa genética é contaminada pelo pecado. E eles tinham hemorroida nas suas partes íntimas. Então nós podemos ver aqui que apareceu o quê? Tumores naquelas pessoas, tá? Toda a cidade tinha tumores e eles chegaram a uma conclusão de que tinham que devolver a arca. Aí lá no capítulo 6 está escrito que chamaram os sacerdotes adivinhadores. E aí o que eles fizeram? Se perguntaram: o que faremos para devolver a arca? E aí veio a resposta. 1 Samuel capítulo 6, versículo 3 diz assim: os quais disseram: se enviares a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém, sem falta enviareis uma oferta para expiação da culpa. Não é pecado. Expiação da culpa. Então sereis curados. E se vos fará saber, porque a mão não se retira de vós, porque a sua mão não se retira de vós. Então, queridos, essa oferta fará a mão de Deus ser favorável a você. É isso que eu preciso que você entenda. A oferta remissiva é uma oferta que fará a mão de Deus ser favorável a você. E eles fizeram isso, né? Se você ler toda essa história, você vai ver todos os detalhes. Eles fizeram figuras de ouro, de animais, de tumores e enviaram de volta a arca, que foi essa oferta. E fizeram isso e tudo cessou. A enfermidade, a praga cessou, ou seja, as consequências parou. Você está entendendo? Quando nós fazemos uma oferta remissível pela nossa culpa, né, dizendo: Senhor, eu me arrependo por ter ofendido a tua santidade. E a forma que eu posso fazer isso é aqui a tua palavra diz, é uma oferta, está aqui. Então a nossa culpa, ela é totalmente amenizada pelo Senhor. As consequências são bloqueadas pelo Senhor. Lúcia, eu não vou ter mais nada que me siga, nada que clame contra mim nesse sentido aqui, não. Mas nós temos tanta coisa para se libertar. Mas cada vez que nós conseguimos derrubar um altar, meu Deus, quisera Deus a gente conseguisse derrubar todos de uma vez só. Mas é impossível. Mas nós precisamos aprender a caminhar. E a libertação é isso. É um altar de cada vez que nós vamos derrubando. Aprendendo um princípio de cada vez e vivendo ele. Assim o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: opa, peraí. Está buscando entendimento, está buscando conhecimento. Vou começar a mudar a história dessa mulher, desse homem. Então, conforme Hebreus, capítulo 5, versículo 12 e 13, fala, né, para nós também. Pela prática, nos desenvolvemos nossas faculdades espirituais para discernir bem e o mal, luz e treva. Pela prática, vemos que pessoas que investiram seus recursos nas trevas, né, como a gente já falou, essas pessoas, elas precisam fazer uma oferta de remissão. Leia lá. Leia, estude um pouco, porque tudo que eu estou falando aqui tem embasamento bíblico. Eu não estou falando aqui uma coisa que vem na minha cabeça. Não. Porque aquilo que a gente fala que não é Bíblia, não é de Deus. Tudo que nós falamos precisamos ter embasamento bíblico. Então, uma oferta que tenha finalidade de fazer, né, cessar essas perdas, cessar esses prejuízos, cessar essa dificuldade financeira, que tem achado você. Essas situações, essas dificuldades, ela tem encontrado você no mundo espiritual. Então, quando você faz essa oferta de coração, com entendimento, com busca,
O inimigo não tem mais essa legalidade para cobrar você. Então, por exemplo, tem pessoas que têm processo na justiça, né, que tem falência, tantas coisas na área financeira. Quando a oferta é praticada, nós vemos o céu se abrir. Ela é uma oferta específica, entenda isso aqui também. Ela é uma oferta específica, então não é uma oferta comum colocada no ofertório para se misturar no meio das outras ofertas, não. Ela tem que ser uma oferta à parte. Tem que ser uma oferta entregue na mão de um sacerdote, porque ela precisa ser orada de um jeito específico, ela precisa ser levantada aos céus, né? E desligar você do império das trevas, desligar você dessa cobrança. Pois a palavra diz que tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Então, para que você tenha essa conexão, né, para que você tenha essa desconexão, tenha essa conexão com o céu e uma desconexão, né, dessa vida financeira que está travada com as trevas, é preciso que alguém tenha ali entendimento desse assunto, tá? Que compreenda, que se convença, né? Que tenha convencimento disso no coração dele, para que ele possa fazer uma oração pegando a sua oferta de remissão, desligando espiritualmente essa conexão da vida sua com o império das trevas. Essa pessoa precisa ter esse entendimento. E algo importante que você precisa saber, né? A pessoa precisa saber subir essa oferta, tá? Não é só pegar a oferta e colocar no gasofilácio, ou no ofertório, ou você pegar e entregar, essa é a minha oferta de remissão, e a pessoa, Deus te abençoe, amém. Não. Essa pessoa precisa fazer uma oração que te desligue do mundo espiritual. Não é uma oração de bater o pé, falar em mistério, pular da glória a Deus. Tá. Não, é uma oração específica, com palavras que o mundo espiritual ouça que está sendo cancelada aquela cobrança na sua vida. Então, quando você faz essa oferta, esse valor ele vai estar entrando o quê? No reino da luz, na economia do reino da luz. E é por isso que você recebe essa bênção, tá? Agora eu quero que você pense no contrário. Você investiu muito no reino das trevas, né? Ah, foi só uma simpatia, um trabalho leve, uma cartinha, um joguinho. Foi só um motelzinho que eu paguei, que eu participei ali. Então, você entrou com o seu recurso financeiro, o quê? Nas trevas. E o seu dinheiro não entrou só na mão do traficante, só na mão do dono do motel, só no trabalho da encruzilhada, só na prostituição. Não, o seu dinheiro entrou na economia das trevas, na economia do império das trevas. E você precisa resgatar isso. Quando você coloca o seu dinheiro no reino da luz, é bênção. Agora, quando você coloca o seu dinheiro no império das trevas, você está o quê? Instalando maldições. E tudo que você fizer passa por esta conexão das trevas. E agora, você precisa trazer isso para o reino da luz. E você sabe que a Bíblia fala, abrirei as janelas do céu. Quando a gente oferta para Deus, quando a gente faz para Deus, o Senhor fala o quê? Abrirei as janelas do céu e derramarei bênção sem medida. Né? Sem medida. E te farei prosperar. E o reino das trevas é diferente. Quando você oferta para ele, ele pode até te prosperar no começo, mas depois ele, toma de volta. Então, nós não queremos isso para nós. Não queremos permanecer dessa forma. Então, eu quero dizer para você que o nosso pecado, ele teve remissão, né? Ele teve, sim, a remissão com o sangue de Jesus na cruz. O arrependimento é eficaz para liberar o perdão. Sem dúvida nenhuma. O perdão pelo pecado. Presta atenção, perdão pelo pecado. Só que aqui tem uma diferença. Oferta pelo pecado, né? E oferta pela culpa. Se você não entendeu, volte o vídeo e assista de novo. A oferta pelo pecado, aquele, né, que vai nos dar a salvação, aquele que vai nos levar para o céu, a oferta por esse pecado foi Jesus Cristo que fez na cruz, tá? Aqui foi feita a remissão do pecado. Ah, você aceitou Jesus, vai morar no céu. Não tenha dúvida disso. Não vai sair por aí dizendo, assisti uma aula da Lúcia e ela falando que eu tenho que pagar para morar no céu. Não, querido, você vai morar no céu.
O Senhor já fez essa oferta por você com a morte de cruz. Ele se ofertou como cordeiro mudo, derramou seu sangue pelas nossas vidas. A oferta pela culpa, tá? É outra coisa. É o que vai trazer luz para você, tá? É o que vai trazer esse entendimento para você. A oferta pela culpa é o que vai trazer luz para tua vida. Vai bloquear esse sistema maléfico, vai tirar tudo isso que você ofertou na vida de Satanás, você vai tirar das mãos dele e vai trazer para Jesus, tá bom? Então eu quero dizer para você, assim que você faz uma oferta, coloca na mão do sacerdote, esse sacerdote vai orar desconectando sua vida financeira do império das trevas. Parece uma coisa tão difícil, mas não é. Quando você aprender esse princípio, meu Deus, você vai ter um divisor de água. As ofertas, elas clamam. As ofertas, elas clamam. A Bíblia está cheia de ensinamentos sobre valores, sobre oferta. Mas nós não vivemos isso porque o homem se corrompeu e nós perdemos de viver o melhor da terra, os princípios, quando se fala de valores. Então, quem deve receber essa oferta? Um missionário, um pastor, um apóstolo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que saiba subir a sua oferta. Tem que ser alguém que saiba subir. Procure alguém que você pode ofertar, tá? Você pode ofertar na minha vida, você pode ofertar na vida dos nossos intercessores, na vida do seu pastor, na vida da pessoa que tem esse entendimento. Não estou aqui, queridos, pedindo oferta para a minha vida. Não. Eu estou aqui dizendo para você que esse princípio é real e eu quero que você viva ele. Porque se você viver esse princípio, sua vida vai melhorar muito. Tem outras coisas na sua vida que precisam ser tratadas? Sim. Mas comece vivendo princípios que você consegue já trabalhar eles, tá? Então, porque é necessário que essa pessoa saiba orar, né? Porque se essa oração direcionada vai ser uma semente, vai. Tudo no reino espiritual conta. O reino espiritual é matemático. Só que a oferta, ela tem que ser específica para isso. E essa pessoa tem que saber subir a sua oferta para que ela clame no mundo espiritual por você. Então, para que essa influência das trevas, da sua vida financeira, caia por terra, ela seja bloqueada. Então, essa pessoa tem que te desligar do reino das trevas, te ligar no reino da luz. Lúcia, isso é real? Sim, é real. Isso é libertação. Vamos aprender. A palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer. Então, aqui você vai começar a ter esse entendimento. Tá? Então, essa pessoa precisa saber como subir essa oferta. Não é apenas se arrepender de tudo que você praticou. É claro que você vai se arrepender, mas tem que ter algo, tá? Assim como você investiu em recursos lá, você tem que investir aqui, tá bom? Porque um altar tem que ser derrubado e ser levantado outro. Então, você precisa tirar o que você investiu do reino das trevas para colocar no reino da luz. E muitos questionam, porque essa oferta é só do Antigo Testamento, não tem no Novo Testamento. Mas eu vou trazer aqui um entendimento para você. Mateus 23, 23. Jesus ele fala para os fariseus o quê? Olha, vocês dão o dízimo, mas negligenciam os principais princípios da lei. Os fundamentos da lei, tá? Vocês têm que fazer duas coisas, além de dizimar. Isso é lá em Mateus 23, tá? Além de dizimar, é ofertar e obedecer à lei. Jesus ele não invalidou a lei de Moisés, porque foi Deus que deu a lei de Moisés. Quem é nós para invalidar esta lei? Se nem Jesus invalidou ela, se nem Jesus invalidou a lei, quem somos nós para invalidar? Né? Aqui Jesus fala de que? Dízimos e oferta. E fala também dessa oferta pela culpa. Nos dois evangelhos nós vemos isso, Marcos e Lucas. Olha o leproso. É claro que a Bíblia não conta todas as histórias pela qual Jesus viveu. Porque senão, queridos, não existia livro que poderia ser descrito para nós. Então nós pegamos aquilo que tem e sabemos que é real. Então aqui ele fala do leproso, que ele foi curado por Jesus e Jesus fala o que para ele? Agora vai lá no sacerdote, faz a oferta da lei de Moisés. Presta atenção. Ele foi curado, mas ele tinha coisas para tirar a culpa.
Ou seja, ele ganhou a salvação, mas ele tinha coisas para tirar a culpa. E Jesus mandou ele fazer isso. Jesus nunca invalidou os dízimos, Jesus nunca invalidou as ofertas. Se você vive nesse sentido, estude. A questão aqui é que a divisão da Bíblia, ela facilitou muito a nossa leitura. Ficou maravilhoso, é perfeito. Mas também gerou uma coisa bem complicada. Ela nos afastou do entendimento de que a palavra não existe época. Deus falou, está falado, ele é Pai. Né? O tempo de Deus não é o nosso tempo, nós precisamos ter esse entendimento. O que está na palavra é para ser praticado, tempo e fora de tempo. E como eu falei antes, o que acontece? É porque a igreja, eu falo aqui no geral, não estou falando aqui de placa ministerial, estou falando de igreja. A igreja foi corrompida por Mamon. E aí nós estamos perdendo em ganhar aquilo que Deus tem para nós através da nossa vida financeira. Por quê? Porque se aquele errou, se aquele roubou, eu não faço mais. Porque o fulano errou, eu não pratico mais o princípio de ofertar, eu não pratico mais o princípio de dízimo, mas quem está perdendo é você. Aquele lá, ele tem conta a prestar com o Senhor. E você também terá conta a prestar ao Senhor se você não cumprir os princípios. Entenda isso, abra sua mente. Não tem nada a ver com você dar dinheiro para pastor, não tem nada a ver com você dar dinheiro para ninguém. Tem a ver com aquilo que vai subir a seu respeito. No nome de Jesus, eu declaro que você vai abrir a sua mente. Peça ao Espírito Santo para quebrar essa mentalidade de você. Viva o melhor da terra. Abra o seu coração para alcançar. A Bíblia é uma. A Bíblia é uma só. A palavra do Eterno é uma só, de Gênesis e Apocalipse. Tudo que está ali foi o único Deus que fez. Não tem dois deuses, o Deus do Novo Testamento, o Deus do Antigo Testamento. Não. É um Deus só. Você precisa entender isso. Entendeu, querido? Vamos falar do valor da oferta. Esse valor não é um valor ditado. É uma quantia que você vai direcionada pelo Espírito Santo fazer essa oferta. Quanto vale, Senhor, para apagar a culpa de uma vida inteira que eu errei? Espírito Santo, fala no meu coração. Nós somos homens e mulheres de Deus. Libertação é para crente. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não aceitou Jesus, você precisa confessar Jesus como Salvador para você ganhar a salvação. Agora, oferta pela culpa é para crente. Se você aceitar Jesus como Salvador, você, Senhor, agora eu quero ofertar para que Deus derrube os altares da culpa, daquilo que eu fiz de errado, daquilo que eu errei, porque eu quero que a minha vida financeira melhore, porque eu quero que a minha vida financeira flua, Senhor. E eu coloquei os meus valores em altar de demônio, agora eu quero recolher de lá e colocar no teu altar. Aí sim, é outra coisa. Então, esse valor não é um valor ditado, tá? Mas eu lhe digo, o mundo espiritual é categórico. Não pense você que você vai dar qualquer oferta e vai dar certo. Não. É por isso que eu digo para você, ore primeiro. É por isso que eu estou gravando esse vídeo, para você ter entendimento do que é uma oferta de remissão, para você entender o valor dela. Tá? E que aquilo que o Espírito Santo comunicou no teu coração, faça. Não vá pelo que te disseram, não vá pelo que falaram. Não. Tá? Vou te dar um exemplo, tá? É só um exemplo. Eu senti de dar uma oferta de R$1.000, para ser um número redondo. Mas eu não tenho. Mas eu vou falar para o sacerdote e vou dizer, eu quero que o senhor ore, suba minha oferta, porque todo mês eu vou lhe dar tanto. Amém. Até eu terminar minha oferta, que foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aí você dá a primeira parcela, a segunda parcela e você esquece. Você acha que o mundo espiritual não está ligado nisso aí? Tá, querido, tá. Ninguém engana Deus, tá? Ninguém engana Deus. Aí, Lúcia, eu não tenho condições de ofertar esse valor. Não, mas isso não é com a Lúcia, isso é com você e Deus. É a oferta do cordeiro, a oferta da pombinha, a oferta de farinha, a oferta de cereais. Aí é com você. É você que vai perguntar, Senhor, quanto eu devo ofertar? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz... Meu Deus, eu pratiquei tanta coisa. Senhor, fala comigo, ou me dá em sonho, ou fala no meu coração. Qual é a oferta de remissão, Senhor, que eu tenho que fazer para que o meu nome, Senhor, seja apagado? Para que eu, Senhor, alcance liberdade financeira em Ti. Entendeu, querido? Não é valor.
é o sentido, não é o valor. É o que você tem no seu coração para com Deus. É aquilo que você quer limpar da sua vida. É aquilo que você quer resgatar das mãos de Satanás. Então, eu espero ter esclarecido para você sobre a oferta de remissão, pois é algo que nós podemos crer. Eu posso dizer para você que eu estou vivendo. Eu posso dizer para você que já temos testemunho, porque como nós trabalhamos com mapeamento espiritual, é uma das coisas que a gente fala, faça sua oferta de remissão no final do seu mapeamento espiritual, para que você já derrube esse altar de maldição financeira na sua vida, para que você venha fluir nessa área, porque quantas de nós estamos presas no financeiro, sem saber o que fazer, e isso clama por você no mundo espiritual. Eu espero que o Senhor tenha alcançado a tua vida, espero que tenha ficado esclarecido para você, tá? Já se inscreve no canal, porque nós vamos trazer mais aulas para você, com entendimento simples, com palavras simples, com discernimento simples, mas que está no direcionamento do Eterno para a sua vida, para que você tenha um tempo diferente. Vamos orar? Pai, eu quero aqui te agradecer, Senhor, por tudo que foi feito nesse dia, nesse tempo, nessa tarde, nesse momento, nessa hora. Pai, muito obrigado pela vida das tuas filhas e dos teus filhos que aqui estiveram até agora. Senhor, traz entendimento. Pai, agora em nome de Yeshua HaMashiach, fala no coração de cada uma delas, de cada um dele, aquilo que ele precisa fazer. Senhor, se o coração estiver endurecido, se a mente estiver bloqueada, Pai, pelas frequências de Satanás, para que essa pessoa não viva o melhor da terra. Pai, que nesse momento, Senhor, os teus anjos, através do Espírito Santo, comecem a trabalhar na vida dessa pessoa. Espírito Santo, meu amigo, traz entendimento para essa pessoa. Tira, Senhor, todo bloqueio. Não sou eu. Não é o homem que faz isso. Quem trabalha na mente, quem traz, Senhor, o entendimento é o teu Espírito. Então, Senhor, eu te agradeço por esse dia. E que o Senhor fique com cada um dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Até a nossa próxima aula.